Você está no programa Cara a Cara com o jornalista Carlos Rossini, transmitido diretamente do estúdio da TVNG, sempre com o suporte técnico do William Natan e do Rodrigo Afonso. Vamos à primeira notícia, que é muito desagradável. O abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil é uma tragédia que preocupa cada dia mais. O número é crescente, são milhares de vítimas por esse país, grande, imenso país, né? A família, ela está em xeque, a família brasileira está em xeque com essa situação. Por quê? Porque um grande número desses casos ocorre dentro da família, provocado pelo pai, por um tio, por um amigo da família que frequenta a casa, ou mesmo por um vizinho, né? O fato é que as crianças estão completamente desprotegidas, na verdade. E isso deve incomodar a sociedade, deve provocar reações muito além de apenas a celebração de um dia. Todos os dias do ano deve ser combatido esse mal pela raiz. Nós convidamos a psicóloga que tem consultório aqui em Biúna, Sheila Moraes, para falar sobre esse assunto e dar sua opinião técnica a respeito disso. Psicóloga Sheila Soares, nesta quinta-feira será comemorado o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Nós sabemos, a senhora também sabe, que o quadro é muito gritante. São milhares de casos que ocorrem no Brasil, né, de abuso de crianças, de adolescentes, e parece que nós estamos indo para um caminho cada vez mais tortuoso e difícil. Qual é a sua sensação como profissional do setor a respeito desse assunto? Bom, Carlos, em relação ao abuso sexual, realmente é uma coisa que me surpreende cada vez mais. O número de crianças e adolescentes que eu atendo hoje cada vez aumentam mais e mais. Tanto abuso por parte de pessoas mais estranhas da família, vizinhos, né, moram mais longe, ou mesmo por parte da família, tios, primos, pais. Então tem casos que realmente surpreendem. Quando eu pego um caso que é o pai que é o abusador, eu fico muito abismada. Porque é uma pessoa que está ali no dia a dia com a criança. É uma pessoa que, querendo ou não, a gente pensa que deveria cuidar da criança. Mas ela não cuida, né? Ela acaba se aproveitando da inocência da criança para abusar. E essas crianças precisam ser cuidadas, precisam ser olhadas, precisam ser amadas. E geralmente o abusador, ele acaba usando o cuidado, o amar, para se aproveitar e dizer que o abuso, que o contato sexual é uma maneira de amor por parte desse adulto com a criança, para que a criança não perceba que está sendo abusada. Isso é péssimo. Isso vai acabando com o lado infantil, vai acabando com a inocência da criança. A criança começa a ser mais sexualizada muito cedo, né? Num período da vida dela que ela devia estar brincando, devia estar com outras crianças, ela começa a pensar mais na vida adulta. Ela começa a se comportar mais como um adulto. Isso causa estragos psicológicos importantíssimos na criança, não? Sim, demais. Geralmente essas crianças abusadas, elas acabam tendo um decaimento nas notas escolares, elas não se concentram com tanta facilidade, elas têm uma alteração no sono, têm pesadelos com frequência, são crianças que acabam se tornando mais submissas, como eu falei, mais sexualizadas. A agressividade também se manifesta na criança que é abusada. Então ela deixa de viver a infância dela em função de um adulto que acabou se aproximando com segundas intenções, né? Ele se aproveita da criança por não saber se defender, né? Muitas vezes até ameaçando a criança, falando que vai matá-la, que vai matar a mãe, que se a criança contar, a mãe vai ficar brava. Isso é terrível, né? A criança não sabe nem a quem recorrer, porque se ela quer recorrer à mãe ou quer recorrer ao pai, ela vai ficar com medo daquela pessoa ser morta. Às vezes tem conivência da mãe também, né? Também. Tem casos que eu já vi, né, que eu já presenciei, que o pai abusava da criança, a mãe sabia da minha posição, sabia da minha percepção da situação e era conivente. Ela não fez nenhum tipo de denúncia, ela não foi se informar numa delegacia, ela nem ao menos se afastou do marido. A criança continuou sendo abusada. Não chegava a ser um abuso do ato sexual em si, mas ela era molestada, né? As partes íntimas dela eram tocadas pelo pai e a mãe não fez nada.
Sheila, uma coisa, nós estamos então vivendo uma grande tragédia nesse mundo maluco que estamos vivendo. Você não sente assim também? Sinto. Às vezes eu chego em casa, chego para descansar, mas eu fico pensando, o que é que está acontecendo com as pessoas, né? Como que o ser humano pode cada vez mais se superar nas maldades, nas malícias, nos prejuízos que ele causa ao outro, né? Ao invés de eles se olharem cada vez mais, não, eles começam a só prejudicar o outro. Às vezes ele não quer se melhorar, não quer se ajudar e acaba atrapalhando o outro, acaba fazendo com que a pessoa vá cada vez mais para o fundo do poço. E isso é terrível. Isso está piorando muito, né? Demais, está piorando demais. Os casos que eu pego são terríveis. Lógico, sempre há uma salvação. A partir do momento que a pessoa busca ajuda, é um começo, né? Eu até falo para os meus pacientes, o fato de você estar aqui hoje é um começo de que você quer mudanças. E isso já é uma coisa muito boa, é um começo muito bom, né? Mas nem são todos que pensam assim. As pessoas geralmente acham que está tudo bem, que não estão causando mal a ninguém e assim segue a humanidade. O que devia, no seu ponto de vista, nesse dia ser lembrado para as pessoas, no dia do combate nacional contra o abuso contra crianças e adolescentes? O que deveria ser lembrado é que realmente crianças devem ser tratadas como crianças. As crianças merecem respeito, as crianças merecem dignidade e as crianças merecem um espaço de harmonia, de confiança e não um espaço de coerção, um espaço de exploração. Elas merecem respeito. O presidente Michel Temer assinou uma medida provisória dando um grande presente de Natal para os prefeitos do Brasil. Ele decidiu ampliar o prazo de pagamento das dívidas das prefeituras em 200 meses. Isso passa de 16 anos, né? Ainda com um desconto de 80% da dívida e também um desconto de 25% na taxa de juros. Isso é realmente um fato bastante interessante e curioso nesse momento. Provavelmente ele fez isso para obter apoio dos vereadores, para que eles pressionem, né, os parlamentares lá em Brasília a aprovar a reforma da Previdência. Para vocês terem uma ideia, são 25 bilhões de reais devidos pelas prefeituras ao governo brasileiro, ao governo nacional, ao Poder Executivo Nacional. Vocês veem que esse valor, eu não sei, ele vai se refletir provavelmente e de modo favorável nas administrações que tomaram posse no dia 1º desse ano, assim como na cidade de Biúna. Assim que eu puder fazer a interrogação, colocar essa questão para o prefeito João Melo, eu quero saber como isso vai impactar na nossa realidade biunense. A esculhambação feita às autoridades, às mais altas autoridades do país, do Poder Executivo, do Poder Legislativo e Judiciário, não se conta na história do Brasil. Desde a República, é verdade que tem as pessoas que fazem sátiras, fazem crônicas, desenhos, sempre contra governantes. Isso é muito comum. Mas o que está acontecendo no Brasil nesse momento é digno de uma chamada histórica, é digno de uma advertência. Nunca as autoridades mais altas do país, envolve presidente da República, presidente, enfim, várias figuras nacionais, né, da maior importância, foram ofendidas dessa forma, com maior desrespeito. A falta de credibilidade deles é imensa no Brasil inteiro. Você olha nas redes sociais, é um esculacho só contra eles, né? E isso mostra a situação moral do país. Também existe um grande conteúdo de ódio nessas manifestações. Ódio por quê? Por causa da miséria que foi feita no Brasil, por causa dos roubos bilhardários que foram feitos no Brasil, trapaças captadas na operação, no Mensalão lá para trás, agora no Lava Jato. Então você tem hoje uma situação de zombaria muito grave acontecendo no país. A falta de credibilidade dessas autoridades atingiu um nível mais baixo da consideração e respeito que uma nação deve ter com suas autoridades. Eles são os culpados e o Brasil tem que repensar essa situação. É uma situação muito grave para a história do Brasil. O Brasil fica com o futuro dele muito tenebroso diante dessa situação. As autoridades, quando são desrespeitadas, né, instituições, quando são desrespeitadas, você tem uma situação que os sociólogos chamam de anomia, uma falta de ordem, que é o que está acontecendo no Brasil hoje. Nós esperamos, no fundo do coração, que haja uma luz
a iluminar o país para que se saia desse impasse desastroso. A curva mais perigosa na estrada da Cachoeira é uma armadilha contra os motoristas, principalmente aqueles que são incautos ou que dão uma chutadinha na bebida no fim de semana. Não há uma semana que não cai um carro nessa curva, situada mais ou menos no quilômetro 4 dessa estrada. É uma curva perigosíssima, é uma curva cega, e nós temos aqui um apelo que estamos fazendo e renovando ao comandante da Guarda Municipal de Ibiúna, Marcelo Godinho, a quem nós fazemos um apelo para assistir esse vídeo e tomar as providências necessárias para isso. Eu me coloco à disposição dele para mostrar o local, mas você vai ver por aqui no filme, você vai ver o quanto ali é perigoso. Vamos ao filme. Atenção, nós estamos agora dirigindo na estrada da Cachoeira e nós estamos nos aproximando exatamente nesse momento da curva mais perigosa da estrada. É a cruz. Ó, nós estamos aproximando aqui, a visibilidade é zero no que vem adiante. Preste atenção, ó. Aqui, ó. Você não enxerga nada do veículo que vem de lá, certo? Aí você começa a virar, tem que reduzir, mas tem gente que desce lá com alta velocidade. Você, olha aqui, ó. Acabei. Isso é muito comum, certo? Aí o que acontece? Nós vamos contar daqui a pouco. O que estamos vendo aqui, da mesma forma, é a curva no sentido oposto ao que fizemos agora. Os carros vêm, descem aqui, ó, tem outra curva ali, descem no sentido bairro centro de Ibiúna e vem vindo aqui, olha aqui, ó, esse ângulo é perigosíssimo, como vocês estão vendo. O que acontece com frequência aqui? Qual é o problema maior que tem aqui? Muitas vezes os carros vêm lá de cima, não são pegos de surpresa pela curva, sobretudo se a pessoa estiver um pouco alcoolizada e o carro não tiver com o balanceamento correto, com o amortecedor correto, ele vem, não consegue fazer a curva aqui, vem nessa trajetória aqui, ó, ok? Fazendo o caminho que eu estou fazendo aqui. Ele vem e cai exatamente aqui, ó. Aqui passa um riacho, como vocês poderão ver. Olha aqui, ó. O carro cai exatamente aqui nesse riacho, como vocês podem ver. Esse foi mais um programa Cara a Cara com o jornalista Carlos Rossini. Até o nosso próximo encontro, que será amanhã. Até lá.